Boa noite. Maria do Carmo Silveira é uma das mulheres mais proeminentes do país. Governadora do Banco Central, cargo que já havia exercido, foi primeira-ministra e chefe do governo. A sua presença esta noite nos estúdios da TVS coincide com o anúncio ontem pelo Banco Central de uma intervenção no Island Bank, razão pela qual se torna inevitável que comecemos por este assunto. Senhora Governadora, muito boa noite. Obrigada por ter vindo cartas na mesa. Porquê agora esta intervenção? O Banco Central decidiu intervir agora porque só agora que teve os elementos que o permitem fazer esta intervenção. Portanto, após termos constatado que o banco Island Bank tem estado a passar por uma situação extremamente difícil, após uma inspeção efetuada e constatamos haver indícios de sonegação de informação importante ao Banco Central, de inúmeras irregularidades. E então, no âmbito das suas competências, o Banco Central decidiu intervir. Ao intervir, pretendemos, enfim, recuperar a situação do banco, garantir, portanto, a estabilidade do sistema financeiro e salvaguardar os depósitos, enfim, do público existentes na instituição. Senhora Governadora, no comunicado distribuído à imprensa e assinado pelo seu diretor de gabinete, diz-se no segundo parágrafo: considerando que a deterioração dos indicadores económicos e financeiros do Island Bank, eu estou a citar, tem sido sistemática e contínua, não permitindo à instituição honrar as obrigações nas datas de vencimento, sugerindo um iminente estado de insolvência. Por que é que o Banco Central não interveio antes, evitando uma medida de caráter extremo, como é uma intervenção? Mas a intervenção só se faz perante situações concretas. Portanto, o Banco Central dispõe de outras formas. É verdade que temos vindo a constatar uma degradação, particularmente ao nível de dificuldades, a nível da gestão da liquidez da instituição. Esta situação tem sido objeto de algumas medidas do Banco Central, mas, entretanto, por não termos constatado melhorias na evolução da situação e porque, após uma inspeção, constatamos haver situações de sonegação de informação ao Banco Central, e essas informações podem alterar, de facto, a visão, a percepção que o Banco Central tem da situação financeira da instituição. Por isso decidimos que era a altura de intervir. E a intervenção faz-se, de facto, é uma medida extrema, portanto, porque existem outras medidas intermédias à disposição do Banco Central. Referindo deterioração sistemática e contínua e a tomada de algumas medidas, essas medidas foram necessárias e suficientes? Terão sido esgotados os mecanismos para evitar a intervenção? Sabe que o Banco Central adotou as medidas, mas havia uma direção no banco que não estava a cumprir, a respeitar essas recomendações do Banco Central. Daí que a intervenção é precisamente suspender toda a direção, todos os órgãos de gestão do banco e nomear uma equipa da confiança do Banco Central que tomará todas as medidas necessárias para tentar recuperar a instituição. Portanto, isto quer dizer que o Banco Central deixou de ter confiança nos gestores da instituição, por isso é que vem a intervenção. Senhora Governadora, está a dizer que a Direção de Supervisão Bancária e de Seguros do Banco Central não funcionou? Não, pelo contrário. O facto de estarmos a intervir é porque, de facto, está a funcionar. Tarda demais? Não, eu acho que não, porque, enfim, fomos tomando as medidas, houve informações que foram, enfim, ocultadas ao Banco Central
E a supervisão não teve, de facto, a possibilidade de ter acesso a essas informações? Não teve a oportunidade de ter acesso a essas informações. Por isso é que, quando tomamos conhecimento que a situação era esta, decidimos intervir. Eu acho que não se pode dizer que há uma intervenção tardia, porque houve alguns passos prévios a esta decisão, conforme os regulamentos, enfim, do Banco Central. Pode enunciar as medidas que foram tomadas pelo Banco antes da intervenção? Sim, nós instauramos um processo administrativo, portanto, com umas recomendações que a direção do banco devia cumprir e que, infelizmente, não foram cumpridas. Daí que o Banco Central suspendeu a direção e nomeou uma equipa para tal. É assim, a intervenção do Banco Central é uma... Ao dizer, senhora Governadora, que uma das direções não cumpriu as instruções dadas, isto equivale a um ato de contrição do próprio banco? É um departamento do banco que não cumpriu? As medidas são dadas ao banco. Portanto, o banco tem uma direção-geral que é o responsável perante o Banco Central do cumprimento dessas recomendações. Não tendo constatado o cumprimento dessas orientações, o Banco Central suspendeu a direção do banco. Creio que é esta uma atitude normal, enfim, em situações dessas. Portanto, para dizer que um processo de intervenção ocorre sempre que o Banco Central entender que há motivos suficientes para o fazer. Se não o fez antes, é porque não havia, no seu entender, motivos suficientes para o fazer. Estava a elaborar num erro resultante da sonegação de informações. Exatamente. Até porque o processo de intervenção tem que ser devidamente fundamentado. Portanto, quando o Banco Central teve os elementos que justificassem esta intervenção, fê-lo. Senhora Governadora, esta intervenção poderá afetar a confiança dos são-tomenses no sistema bancário? Eu espero que não. Até porque não é a primeira vez que ocorre uma intervenção no banco, já ocorreu no passado e, enfim, as coisas correram bem, recuperou-se a instituição, devolveu-se a gestão aos acionistas, portanto, creio não haver motivos para preocupação e que o Banco Central fará tudo ao seu alcance para recuperar a instituição e, posteriormente, devolvê-la aos seus acionistas. Qual pode ser o pior cenário? O melhor cenário será que o banco recupere as condições para operar normalmente. O pior cenário? O pior cenário seria, neste caso, o encerramento, né? Mas nós, neste momento, não podemos falar de qualquer cenário, na medida em que estamos ainda a fazer o apuramento da situação. Creio que os interventores, portanto, a senhora interventora, a equipa de intervenção, tem um prazo de 3 meses para fazer o levantamento da situação e só nessa altura saberemos exatamente qual é a situação exata. No entanto, o Banco Central fará tudo que estiver ao seu alcance para, naturalmente, tentar recuperar a instituição e, posteriormente, devolver a sua gestão, portanto, aos acionistas. A pergunta que eu vou fazer não remete propriamente para o seu mandato, solicita mais uma consideração da sua parte. Tendo sido um importante acionista do Island Bank, tendo estado um importante acionista do Island Bank no passado, implicado num processo judicial grave no seu país de origem, isso não deveria ter feito soar campainhas de alarme no Banco Central? Naturalmente que, enfim, o Banco Central, ao tomar conhecimento desta situação, tem que estar alerta. E eu acredito que tenha estado. Enfim, mas creio que, bom, o que devo dizer é que não houve, portanto, não tivemos, até algum tempo atrás, motivos para
para preocupação. Portanto, mas o seu comunicado refere-se à sistemática e contínua deterioração dos indicadores económicos e financeiros. Sim, mas os indicadores podem deteriorar-se, mas não serem negativos. Portanto, nós temos, por exemplo, os indicadores de liquidez. A liquidez do banco pode entrar numa situação de degradação, deterioração, mas, entretanto, manter-se aos níveis ainda exigidos por norma. Só a partir do momento que essa degradação, portanto, ultrapassa, digamos, entra na linha vermelha, é que, de facto, começa a haver, enfim, motivos para, neste caso, uma intervenção. Houve, portanto, uma espécie de consciência súbita de que era preciso intervir. Sim, sobretudo após tomarmos conhecimento de algumas situações que não conhecíamos, antes, pelas razões que eu acabei de evocar há pouco tempo. Senhora Governadora, há 2 anos, o COBST, por razões similares às que levaram agora à intervenção do Banco Central no Island Bank, foi intervencionado. Qual é neste momento a situação desse banco? O banco foi intervencionado, nós, fim da intervenção, o Banco Central devolveu a gestão do banco aos seus acionistas, enfim, e que o banco está a funcionar normalmente, naturalmente que com algumas dificuldades. Como sabe, um dos grandes problemas que enfrentam os bancos na nossa praça tem a ver com a capacidade de recuperação dos créditos. Portanto, este problema é inerente a todas as instituições financeiras e, naturalmente, que o banco, que foi intervencionado há 2 anos atrás, continua até a presente data com algumas dificuldades em recuperar os créditos que foram concedidos. E é uma situação que ultrapassa o sistema financeiro, porque, como sabe, o processo de recuperação dos créditos tem a ver um pouco com o funcionamento do sistema judicial. Portanto, há uma dificuldade na recuperação da carteira, mas os bancos, enfim, têm estado a lidar com isto. Mas isto, temos que separar 2 aspectos. Uma questão é estar a enfrentar uma dificuldade na recuperação da carteira, a outra coisa é incorrer em incumprimentos, é sonegar informação ao Banco Central, que são erros, são violações graves. Portanto, o que está a acontecer, o que aconteceu no Island Bank é que foram sonegadas informações ao Banco Central. E o Banco Central interveio. E o Banco Central deixou de ter confiança nos gestores que lá estão e por isso teve que intervir. O Banco Central tem motivos, neste momento, para escrutinar mais de perto outros bancos? O Banco Central tem, no seu programa de atividades, um conjunto de inspeções. Aliás, neste ano já fizemos algumas inspeções e vamos continuar a fazê-lo. Sabe que a avaliação que fazemos das instituições baseiam-se normalmente nos reportes que nos são feitos. Mensalmente, os bancos enviam os seus balancetes com toda a informação financeira para o Banco Central. É a partir dessa informação que nós fazemos uma avaliação à distância. E, periodicamente, fazemos inspeções para, enfim, verificar em loco a autenticidade dessas informações, enfim, ou confirmá-las. Portanto, é o que aconteceu quando fomos ao Island Bank, constatamos que, de facto, algumas informações que nos foram reportadas não correspondiam à realidade. E as inspeções em relação aos outros bancos? Temos estado a fazer. O Banco Central, no ano passado, inspecionou 2 instituições. Este ano já inspecionou outras 2 e vai continuar a fazer.
A governadora do Banco Central está em posição de excluir a hipótese de mais intervenções futuras? Não posso excluir essa hipótese, porque sempre que houver uma necessidade, nós falaremos. Portanto, isto é uma prerrogativa do Banco Central que terá que ser acionado sempre que achar que, enfim, que é necessário. Há situações que possam levar a esse receio? Neste momento, não. No entanto, não pomos de lado, caso vierem a existir alguns indícios, naturalmente que falaremos. Qual tem sido, Senhora Governadora, o contributo dos bancos que operam na nossa praça para o desenvolvimento da economia? É assim, os bancos, o sistema bancário santomense emprega cerca de 500, portanto, trabalhadores, portanto, proporciona cerca de 500 postos de emprego diretos e, naturalmente, alguns milhares de pessoas, enfim, que vivem, enfim, com os rendimentos do sistema bancário. Devo dizer que o produto bancário representa hoje mais de 13% do produto interno bruto. O crédito concedido pelo sistema bancário à economia representa cerca de 38% do produto interno bruto, portanto são contribuições que eu posso, enfim, desde já avançar. Portanto, para dizer que é inegável a contribuição do sistema bancário na economia nacional, que é pelo emprego que proporciona aos jovens quadros, quer por outras contribuições, nomeadamente o crédito que concede, enfim, e a contribuição que dá no produto interno bruto do país. Em 2012, o Fundo Monetário Internacional concluiu que os créditos tinham estagnado. Qual é a sua apreciação em relação a essa conclusão? Naturalmente que sim. O crédito estagnou, quer dizer, cresceu muito pouco. Portanto, houve um crescimento de cerca de, enfim, as cifras não tenho presente, mas para aí uns 10%. Isto porque, em primeiro lugar, porque com o crescimento do crédito mal parado, portanto, e já tive a oportunidade de me referir a esse aspecto no balanço que fiz no fim do ano, porque o crédito mal parado cresceu, os bancos, por uma questão de prudência, enfim, começaram a ser um pouco mais exigentes na concessão de novos empréstimos. Por outro lado, nós acreditamos também que aquelas famílias cujo rendimento permite ter acesso ao crédito bancário, já atingiram também o seu limite. Não estão em condições de endividar mais. Por isso é que, de facto, há esta situação. Como é que a caracteriza? É uma situação conjuntural? É uma situação decorrente de toda a conjuntura econômica e financeira que o mundo vem vivendo, que tem reflexos também no nosso país. Porque os agentes econômicos, muitos deixaram de ter a possibilidade de onerar os seus compromissos com a banca, tendo em conta as dificuldades financeiras que as empresas e as pessoas começam a ter. Portanto, isto é o resultado da situação financeira que o país vive, que é também o reflexo de toda a situação, enfim, que se vive internacionalmente. E o rendimento disponível das famílias também não cresceu muito. Portanto, as pessoas têm um certo rendimento, endividaram-se, têm que pagar as dívidas e do seu rendimento não têm mais capacidade para endividarem-se. Portanto, atingiram o limite. Daí que, enfim, também pode ser visto como, enfim, o reflexo da situação difícil em que as famílias se encontram. Provavelmente, eu creio que quando nós olharmos para a distribuição
sectorial do crédito do sistema bancário, constatamos que 50% do crédito concedido vai para o setor do comércio e o setor do consumo. E é preciso, em 2012, houve uma ligeira tendência de melhoria, de aumento do crédito para o setor produtivo, nomeadamente o setor dos serviços. Eu creio que há toda a necessidade de olharmos para essa cifra com atenção, na medida em que o crédito do sistema bancário não tem sido canalizado para o setor produtivo da economia. Já lá iremos. Torna-se necessário. Já lá iremos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Senhora Governadora. Há ou não demasiados bancos a operar na praça? Sabe, eu já fui pessoalmente confrontada com essa pergunta. E eu, o que tenho dito às pessoas é o seguinte: os bancos vieram, portanto, entraram para o mercado santomense numa perspectiva de exploração de petróleo. Portanto, há 10 anos atrás, quando se começou, enfim... Previa-se um boom que não aconteceu. Que não aconteceu, de facto, houve uma entrada, enfim, de bancos, alguns dos quais continuam a enfrentar algumas dificuldades porque, de facto, têm custos fixos importantes e não existe no país um volume de negócios, um volume de atividade econômica capaz de, enfim, gerar os rendimentos necessários. Daí a última missão do FMI ao país ter concluído que a maioria dos bancos comerciais só tem dado prejuízos. Têm, portanto, alguns sim, têm tido resultados negativos, na medida em que, portanto, há custos fixos importantes e de facto, os custos são extremamente elevados para o sistema, os custos de funcionamento para o sistema bancário são extremamente elevados e, enfim, não haver um volume de negócios que justifica. Por esta razão, há 2 anos, sensivelmente, o Banco Central exigiu aos acionistas um aumento de capital. Portanto, e esse aumento foi feito na perspectiva de fornecer às instituições alguma, digamos, almofada para poderem funcionar. E eu creio que todos os bancos responderam, fizeram este aumento, foi uma exigência, e todos eles, naturalmente, na perspectiva de, enfim, dentro de alguns anos que as coisas possam vir a melhorar. E eu creio que é um pouco essa gestão das expectativas futuras é que levam os acionistas a suportarem esses custos na perspectiva de, no futuro, poderem, de facto, recuperar esses investimentos. O facto de ter sido elevado o capital social para a abertura de um banco com a legislação, creio que de 2010, será, entretanto, suficientemente regulador, não direi inibidor, regulador do surgimento de outros bancos, ou são necessárias medidas adicionais? Qual é a sua posição? Isso depende. Portanto, o capital social necessário, portanto, mínimo para a abertura de um banco, portanto, nós elevamos creio, 5 milhões de dólares. Sabe que já em 2004, naquela altura, nós exigíamos para a abertura dos bancos um pouco mais do que o capital social exigido. Isto porque nos planos de negócio, normalmente, há uma projeção de resultados negativos no primeiro, segundo
eventualmente o terceiro ano, e nós normalmente obrigamos os acionistas a trazer um capital suficiente para cobrir esses prejuízos de exploração dos primeiros anos. Portanto, não obstante, a legislação estabelecer um capital mínimo de 5 milhões de dólares, nós, normalmente, em função do plano de exploração que for apresentado, nós vamos ajustar, portanto, fazer novas exigências aos acionistas. Se, por acaso, eles projetarem prejuízos consideráveis nos primeiros exercícios, terão que, antes de abrir o banco, trazer o capital suficiente para cobrir os prejuízos e manter o nível mínimo exigido de capital social. Portanto, essa tem sido uma postura adotada já há alguns anos. E certamente que iremos continuar assim. Senhora Governadora, têm sido referidas ligações obscuras e mesmo aquilo que certos observadores descreverão como uma certa promiscuidade entre o Banco Central e certos bancos comerciais. Essas referências, essas alegações, algumas vêm já de há muito. Qual é o seu comentário? Não tenho comentário nenhum a fazer, não, desconheço ligações obscuras entre empregados do Banco Central e instituições. Portanto, não tenho comentários a fazer porque, de facto, desconheço. Essas mesmas referências ou alegações pretendem que este poderá ser um fator inibidor da capacidade fiscalizatória de controlo do Banco Central. Como disse, eu desconheço, sinceramente, qualquer tipo de relação, enfim, neste sentido. Não conheço. Portanto, talvez as pessoas que fazem essas afirmações podem ter elementos que eu não tenho. Desconhece alegações que apontam para vínculos encobertos entre altos responsáveis do Banco Central e acionistas de bancos comerciais e seguradoras? Desconheço. Não há qualquer veracidade ou não tem qualquer elemento que lhe permita aferir da veracidade de alegações segundo as quais, por exemplo, entre elementos da alta esfera do comando do Banco Central e o Afriland First Bank há ligações obscuras? Eu desconheço, muito sinceramente. Não tenho conhecimento de alegações segundo as quais, entre elementos da alta esfera do comando do Banco Central e a Nicon Seguros, há ligações obscuras? Desconheço. Não tenho conhecimento de alegações segundo as quais, entre elementos da alta esfera do comando do Banco Central e a SAT Insurance, há ligações obscuras? Desconheço, porque eu não sei o que é que as pessoas entendem por ligações obscuras, não é? Serem acionistas encobertos? Eu não conheço, não tenho conhecimento. Sinceramente, não tenho conhecimento. Porque muitas vezes, a senhora jornalista, essas coisas existem mais na mente de quem as diz do que nos atos daqueles que são acusados. Portanto, as pessoas muitas vezes imaginam coisas e vão dizendo, e de facto eu creio que, lamento, mas eu não posso comentar coisas que eu não conheço. Portanto, não tenho conhecimento de informações sobre ligações obscuras entre funcionários do Banco Central e as instituições financeiras. Não há precedentes de processos de investigação ou de inquérito relacionados com esta situação? Não há qualquer precedente? Olha, tive conhecimento... Durante o seu mandato? No meu mandato, desconheço. Nunca tive. Nunca houve qualquer processo de investigação relativamente ao relacionamento entre funcionários do Banco Central e instituições financeiras. Eu não conheço. Fui governadora durante quase 6 anos, de 99 a 2003,
2005, posso dizer que nunca houve qualquer processo neste sentido. Volto, enfim, às mesmas funções há pouco mais de 2 anos e posso assegurar que durante o meu mandato nunca houve um tal processo. E antes? Tem conhecimento de algum precedente? Antes do seu mandato? Do atual? O atual. Tive conhecimento de uma situação cujos elementos até nem possuo. Cujos elementos não possuo. Portanto, e que o empregado terá sido devidamente sancionado na altura. Portanto, e eu creio que isto são situações que ocorrem e o importante são as medidas que são, enfim, tomadas para fazer face a esta situação. A ter conhecimento de uma tal situação, agiria imediatamente? Agiria imediatamente. Posso assegurar-lhe. Senhora Governadora, o artigo 55º da Lei Orgânica do Banco Central diz que os administradores devem ser escolhidos entre pessoas, eu acho que vou citar, de reconhecida competência em matéria económica ou jurídica e nos assuntos monetários, financeiros e cambial. Todos os atuais membros do Conselho de Administração do Banco Central preenchem estes requisitos? Sim, mas a senhora jornalista, quem nomeia os membros do Conselho de Administração é o Governo, não é a governadora do banco. Portanto, é da exclusiva competência do Governo nomear as pessoas que devem constituir, portanto, fazer parte do Conselho de Administração do Banco Central. Portanto, a minha pergunta, senhora Governadora, é se todos os elementos do Conselho de Administração do Banco Central preenchem estes requisitos segundo o seu parecer técnico. Não me cabe a mim julgar, enfim, esse aspecto, na medida em que só as pessoas que têm a prerrogativa de fazer a nomeação é que devem avaliar isto. Portanto, eu creio que eu estaria, de facto... Entre os membros do seu Conselho de Administração, são todos elementos com reconhecida competência em matéria económica ou jurídica e em assuntos monetários, financeiros e cambial? Se essas pessoas foram nomeadas, é porque foi-lhes reconhecida alguma competência. Neste momento, eu tenho um Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração, que já lá estavam quando eu fui nomeada. Portanto, e não me parece, enfim, correto que eu venha, portanto, ao público julgar a competência dessas pessoas. As pessoas foram nomeadas, certamente mereceram a confiança daqueles que fizeram a nomeação. O mandato do atual Conselho de Administração chegou ao seu termo? Chegou ao seu termo a 19 de abril, correto? Bem, eu não tenho datas. Eu sei que uma boa parte dos membros do atual Conselho de Administração, enfim, está no término do seu mandato. Enfim, provavelmente, enfim, é agora em abril, não tenho presente as datas, porque, enfim, não sei, mas provavelmente devem estar já no termo dos seus mandatos. A sua nomeação não é sob proposta da governadora ou do governador? A nomeação dos membros do Conselho de Administração? A lei orgânica diz que, enfim, os membros do Conselho de Administração são nomeados sob proposta do governador. É o que diz a lei orgânica. A senhora governadora, governadora vai propor a recondução do seu atual corpo de administradores? A nomeação é da competência do governo. A proposta, estamos a falar de proposta. Sim, mas não me parece correto que eu venha cá para o programa referir-me, dizer aqui se vou ou não propor a recondução dos membros do Conselho de Administração. Compreenderá que, portanto, é uma pergunta que, enfim, que eu não poderei responder. Até porque, portanto, é da competência do governo fazer essa nomeação. Sob a proposta sua? É o que diz a lei, mas na prática pode não ser assim. Nós todos sabemos como é que as coisas funcionam. E naturalmente, eu fui nomeada há 2 anos
E eu tinha um conselho de administração, tinha uma equipa de administração que já lá estava e com a qual trabalhei ao longo deste período. Doutora Maria do Carmo Silveira, há quem considere que o número de consultores no Banco Central é excessivo. Há quem fale mesmo em pirâmide invertida, quase mais consultores e administradores do que quadros técnicos. Qual é a sua apreciação? Como é que julga os que assim julgam o Banco Central? Sabe, há alguns anos atrás, já há vários anos, que sempre que há um novo governo, vai-se buscar quadros ao Banco Central. Inicialmente isto foi para nós, o Banco Central. Vai-se buscar quadros ao Banco Central? Sim, como membros do governo, para serem membros do governo. Para mim, pessoalmente, eu estou a falar do mandato anterior, portanto, foi um motivo de regozijo, na medida em que ficamos com a impressão de que, enfim, o Banco Central tinha bons quadros e eram sempre chamados para os governos. E nós até a dada altura dissemos, olha, certamente o Banco Central é uma incubadora de quadros, de dirigentes, digamos. No entanto, porque os governos não duram, e todos nós sabemos disto, os governos, em média, um ano e meio, 2, enfim, cessam as suas funções, e essas pessoas, naturalmente, sendo quadros do banco, têm que regressar à sua instituição de origem. Eu, quando fui chamada para chefiar o governo, eu era governadora do Banco Central. E quando terminei a minha missão enquanto chefe do governo, naturalmente, eu tenho que regressar à minha instituição de origem. E é isto, a percepção de que o Banco Central é, a nível de determinadas instâncias, uma espécie de reserva de ex-ministros. Exatamente, é por essas razões que estou a dizer. Vai-se buscar os quadros ao Banco Central para irem ao governo, porque os governos não duram e esses quadros regressam ao Banco Central. E, naturalmente, porque há sempre mudanças, há sempre vai e vem, e nós acabamos por ter, de facto, muitos quadros que foram membros do governo. E naturalmente, que isto não deve constituir motivo de preocupação, porque as pessoas saíram de lá e, naturalmente, têm que regressar. Há uma pirâmide invertida no Banco Central? Não creio que seja isso. Não creio que seja isso. Não há tantos consultores assim. Quantos consultores tem o Banco Central? Neste momento temos, por aí, 4 consultores. Só? Sim. Sim. 4 consultores. 4 ou 5. Não temos mais que isso. Portanto, eu creio que deve haver também aí algum exagero na apreciação quando se leva a essa questão. As pessoas são quadros do banco, vão para o governo, prestam serviço à nação e regressam. O Banco Central está a proceder neste momento a recrutamentos? Estamos. Lançamos um concurso, portanto, para recrutar, enfim, alguns quadros para preencher. De facto, enfim, há uma carência de quadros para preencher algumas vagas existentes. O reconhecimento de que os recursos humanos não estão à altura da evolução do sistema financeiro, de que há necessidade de... Não. As necessidade de reforçar o quadro do pessoal? O sistema financeiro está a crescer. O sistema financeiro está a crescer. Há novas exigências. É preciso, o Banco Central tem que reforçar a sua capacidade. Olha, nós temos neste momento 8 bancos. Temos que ter, temos uma direção da supervisão bancária com uma carência de quadros que é preciso ser preenchida.
Estamos a desenvolver novos instrumentos de política monetária. Nós temos a necessidade de criar um mercado monetário interbancário. Portanto, o sistema está a crescer, está a evoluir, estamos a adotar novos instrumentos de política monetária. Portanto, nós precisamos de gente. Portanto, é uma questão de necessidade de serviço. Portanto, eu coloco-lhe uma questão muito concreta e para a qual peço uma resposta breve. Foram efetuados concursos para vários departamentos, administrativo e recursos humanos, supervisão bancária e seguros, mercado e gestão de liquidez. Pelas informações que temos, foi apenas publicada a lista de candidatos admitidos, quando a lei obriga a publicação da lista de candidatos não admitidos e respectiva justificação. E houve um recurso ao qual o Banco Central não deu resposta. A senhora governadora está em posição de esclarecer essa questão? Sabe, São, eu lamento que no nosso país se polemize tudo. Portanto, eu acho que um processo de recrutamento é uma coisa tão normal, tão corrente, que estranha-me que isso possa ser objeto de uma polêmica pública. É verdade, o Banco Central, no anúncio... Se a lei, se o Estatuto de Funcionalismo Público mas isto resolve-se. Senhora Governadora, o que eu estou a perguntar é, admitindo-se que possa ter havido uma falha administrativa por parte do banco... Está-me a resolver, porque o anúncio já dizia que só serão contactados os candidatos que forem selecionados. Mas a lei estabelece mas o anúncio diz isto. Mas a lei estabelece que devem ser... Mas se as pessoas quiserem, podem ir lá saber. Mas também não é tabu nenhum. As pessoas podem ir lá saber por que foram desclassificadas. Nós não fechamos essa informação para as pessoas. Mas as pessoas interpuseram, algumas pessoas aparentemente interpuseram recursos e não obtiveram respostas. Mas também é normal, interpuseram recurso, nós estamos a apreciar o recurso. Portanto, o Banco Central... O prazo já expirou. Está a apreciar o recurso. O prazo já expirou. Sim, mas também há tanta coisa que... enfim, as pessoas compreenderão que também isto é uma coisa tão corrente que eu não entendo por que essa polemização da situação. Há um concurso, há reclamações, é normal. Mas trata-se do cumprimento da lei, senhora Governadora. Tem direito a recorrer, sempre que entender que os seus direitos estão a ser, enfim, estão a ser postos em causa. No entanto, o Banco Central está a apreciar este recurso e, naturalmente, que dará a devida resposta. Já fora do prazo. Provavelmente, mas... É um problema do Departamento Jurídico? É um problema do banco. É um problema do Banco Central. Que está fora do prazo. Olha, eu não tenho presente os prazos, porque não sou jurista. Eu, de facto, confirmo haver reclamações e essas reclamações têm a ser tratadas. Senhora Governadora, os estatutos do banco prevêem que o mandato do governador, neste caso da governadora, seja de 5 anos. Como acabou de referir, o que se vê é que cai um governo e é quase certo que a seguir cai o governador ou a governadora. Que impacto tem isso sobre o funcionamento de uma instituição com as características de um banco central? Quando os estatutos prevêem que o mandato deve ser cumprido e que é de 5 anos. Sim, de facto, o legislador, ao determinar que o mandato do governador é de 5 anos e que só pode ser interrompido se houver motivos suficientes, motivos esses que põem em causa o banco ou o país, portanto, ele fê-lo porque entende que uma instituição como o Banco Central precisa de uma estabilidade governativa, portanto, poder levar a cabo a sua missão. Naturalmente que, enfim, as mudanças constantes criam instabilidade no seio da instituição e com as responsabilidades que tem uma instituição como esta, naturalmente que a estabilidade é fundamental no exercício
da sua missão. E não tem havido? De facto, houve alguns momentos houve algumas mudanças fora, enfim, digamos, intempestivas e que, pronto, contrariam, de facto, o espírito da lei orgânica do banco. A senhora tem filiação partidária? Tenho, portanto, até porque eu chefiei... Chefiou um governo do MLSTP-PSD. Só que, enquanto governadora do Banco Central, não tenho tido a atividade política ativa. O Banco Central goza de autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Até que ponto, senhora governadora? Sim, porque a autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Exatamente, é o que está estatuído. Sim. Pergunto-lhe até que ponto. Na plenitude. E é exercida na plenitude? Acho que sim. Consegue imaginar uma situação, é admissível um cenário em que o governo do Banco Central apareça a criticar políticas do governo central? Que acontece com frequência por esse mundo fora. Sabe, política econômica. Sim, sim. Portanto, o Banco Central pode ter uma opinião técnica sobre assuntos que têm a ver com a economia do país. Pode ter, porque o banco, no âmbito das suas atribuições, é conselheiro do governo em matéria financeira, cambial, pode ter opiniões técnicas, enfim, contrárias àquelas que tem o governo. Eu acho que é saudável até. É saudável até. E isto tem acontecido? É frequente ou há uma posição, diríamos, de submissão do governo do banco ao governo central, em questões técnicas também? Não, o Banco Central, no âmbito das suas competências, define, executa a sua política monetária. Executa a política cambial definida pelo governo. Portanto, e nesta matéria, creio que o Banco Central tem gozado de plena autonomia. A senhora foi primeira-ministra e chefe do governo, já foi governadora do Banco Central, voltou a assumir o cargo, está numa posição privilegiada para radiografar o país. Doutora Maria do Carmo, em sua opinião, qual é o verdadeiro estado económico e financeiro de São Tomé e Príncipe? E eu dou-lhe algum tempo para responder a essa pergunta. Sabe, eu creio que é de conhecimento de todos que o nosso país enfrenta, tem sérias fragilidades macroeconómicas, estruturais e socioeconómicas. Essas fragilidades refletem-se numa extrema dependência em relação ao exterior, quer em termos de recursos financeiros, de forma de créditos, donativos, quer em termos de importação de bens de primeira necessidade. Portanto, tem uma balança de pagamentos cronicamente deficitária, tem um sistema produtivo inexistente, algumas infraestruturas produtivas com elevado grau de ociosidade, temos um sector privado incipiente com fraca capacidade de criação de emprego. Apesar dessas fragilidades que eu acabei de enunciar, o país tem feito alguns progressos enquadrados por algumas medidas, nomeadamente o Acordo de Cooperação Econômica, assinado com Portugal, os diferentes programas, enfim, apoiados pelo Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional,
o programa, enfim, de Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, etc., enquadrado nesses programas, tem havido progressos em matéria de estabilização macroeconômica, com bons resultados em matéria de controle da inflação, estabilidade cambial. Digno de realce é também a melhoria, os esforços de melhoria do ambiente de negócios, que nos, enfim, permitiram granjear alguma simpatia por parte da comunidade dos doadores. No entanto, quando olho para São Tomé, portanto, quando olhamos para o mapa, vemos duas ilhas com uma localização estratégica fantástica, excepcional, que pertence a uma sub-região com um enorme potencial, quer em termos de mercado, quer em termos de liquidez monetária, portanto, e que, enfim, devia posicionar-se no âmbito dessa sub-região e poder potenciar o seu desenvolvimento. Portanto, como dizia, é um país que com muitas dificuldades, mas que tem um potencial de desenvolvimento que, se for devidamente aproveitado, pode, de facto, enfim, dar saltos qualitativos em matéria do seu desenvolvimento. Qual é o estado das nossas reservas cambiais? Acho que a situação está razoavelmente bem, porque nós avaliamos as reservas por meses de importação, portanto, é internacionalmente aceito que todos os países, que o mínimo exigido, portanto, a um país é de 3 meses de importação, e nós estamos, neste momento, bem acima dos 4 meses, portanto, estamos numa situação razoavelmente, enfim, confortável. Esta foi a média ao longo do seu mandato? Tem sido mais ou menos a média ao longo do seu mandato? Bem, houve variações, naturalmente, mas eu creio que nada, enfim, que não chegamos a uma situação de ruptura. Em momento algum? Em momento algum. O acordo de paridade cambial com Portugal, ao abrigo do qual a dobra foi ancorada ao euro, senhora Governadora, quais são as vantagens deste acordo? Em primeiro lugar, a possibilidade de nós eliminarmos os efeitos da variação cambial que tão mal tem feito a nossa economia em termos de fomento da inflação. Portanto, quando nós eliminamos a depreciação cambial, portanto, nós, enfim, eliminamos um fator que tem vindo ao longo dos anos, tem sido um fator de criação da inflação. Portanto, isto para já foi uma das grandes vantagens deste acordo. E ao mesmo tempo, portanto, este acordo dá-nos a possibilidade de, caso o Banco Central entrar numa situação de ruptura de reservas, poder, portanto, avançar uma linha de crédito para suprir situações de emergência. Os grandes constrangimentos, as dificuldades porque atravessa Portugal, não poderão fazer perigar a médio prazo ou a prazo a sustentabilidade desse acordo? As autoridades são-tomenses consideram isso? Eu acho que não. Nós temos tido da parte das autoridades portuguesas toda a garantia que o acordo vai permanecer, até porque São Tomé e Príncipe, o nosso representa uma parte insignificante no contexto da economia portuguesa. Portanto, de forma alguma, portanto, a economia santomense pode, enfim, pressionar,
portanto, a situação a nível da economia portuguesa. Que está bastante pressionada. Sim, mas o que eu queria dizer ainda relativamente a este acordo é que, portanto, havia dois objetivos. Então, por um lado, estancar o processo deflacionário, que o país vinha conhecendo, ao mesmo tempo fomentar o comércio e os investimentos, enfim, entre as duas economias. Eu creio que esta componente, esse segundo objetivo, é que tem sido, de facto, enfim, não tem sido alcançado. Creio que... E o motivo tem a ver com o momento em que nós começamos. Nós iniciamos o acordo precisamente perdão, no auge da crise econômica e financeira. E, por outro lado, era extremamente importante que, no plano interno, se preparasse o setor privado para tirar as vantagens que este acordo oferece. Portanto, está aberta a possibilidade de parcerias que possam fomentar um aumento de fluxos comerciais, portanto, e de investimentos entre as duas economias. E eu creio que esta possibilidade precisa ser potenciada e que, infelizmente, até o momento não temos reagido. Alguma perspectiva para que isso possa acontecer nos tempos mais próximos? Creio que a própria situação em que se encontra a economia portuguesa, portanto, inibe. Portanto, pode não facilitar muito. Tivemos o perdão da dívida em 2007. Hoje a dívida representa cerca de 80% do PIB. A maior parte da riqueza produzida é consumida pelo serviço da dívida. Em termos muito simples, o país produz 100 euros, 80 estão a partida comprometidos com a dívida. Esta situação é sustentável? É insustentável. É insustentável. Infelizmente, em 2007, nós chegamos ao ponto de conclusão da iniciativa IPIC, no âmbito do qual o país beneficiou de um perdão considerável da sua dívida. Mas passando apenas uns 5 anos, de 2007 até a data, nós temos assistido novamente o crescimento da dívida. Portanto, é uma situação preocupante, de facto. Eu acho que deve preocupar a todos os dirigentes santomenses, porque o peso da dívida, de facto, é um obstáculo ao desenvolvimento do país. A tendência para um cada vez maior endividamento? Exatamente. Mas infelizmente, não nos restam muitas alternativas, porque o país não produz o suficiente para suportar as suas despesas. E, naturalmente, que o recurso ao endividamento externo tem sido uma medida, enfim, corrente. O que temos que fazer, necessariamente, é adotar uma estratégia de endividamento. Quer dizer que, portanto, se no passado nós nos endividamos muitas vezes para pagar salários, portanto, os recursos provenientes da dívida externa têm que ser utilizados para potenciar o crescimento, para o setor produtivo possa gerar rendimentos futuros para permitir que nós paguemos essa dívida. Caso contrário, o país terá, de facto, imensas dificuldades. Mas portanto, o papel dos bancos comerciais, por exemplo, que seria a concessão de créditos, as taxas de juros são proibitivas, senhora mas a capacidade e isso desencoraja a capacidade de concessão do crédito dos bancos também é limitada. Sabemos que nós vivemos a nossa economia não tem o nível de liquidez que permite os bancos assumirem o financiamento da economia. Portanto, o recurso ao endividamento externo, ao financiamento externo, quer sob forma de crédito ou de dons, portanto, vai ser uma necessidade, mas ao mesmo tempo temos que adotar uma estratégia para que, de facto,
esse endividamento seja canalizado para sectores que possam ter um retorno no futuro. Por que é que a redução da taxa de referência do Banco Central, isso depois de ter falado da questão da taxa de juros, não tem vindo aparentemente a refletir-se nas taxas ativas dos bancos comerciais? Sabe que... Há ainda uma discrepância significativa, exatamente. 14 para 26. Exatamente. Sabe que na constituição das taxas de juros dos bancos entram vários fatores. Desde já, portanto, um dos fatores é, enfim, a taxa de inflação, portanto, mas este fator tem conhecido progressos, até porque a taxa de referência é fixada em função da taxa de inflação. No entanto, há outros fatores, nomeadamente os riscos de crédito, que são extremamente elevados na nossa economia e que esses riscos se refletem, portanto, ao nível das taxas de juros. E, enfim, portanto, os riscos de crédito têm a ver com as dificuldades na recuperação dos créditos do sistema bancário. Já tinha referido que o funcionamento da justiça é um fator inibitório. Portanto, a questão da taxa de juros não é apenas uma questão do sistema financeiro como tal, mas é um problema da economia, portanto, tem a ver com o funcionamento dos outros setores. Lembro-me que há quase 2 anos nós reunimos-nos num fórum a nível da banca e discutimos profundamente essa questão, inclusive levamos representantes das instituições, portanto, o Judiciário, os tribunais, o Supremo Tribunal de Justiça, Procuradoria da República, porque nós quisemos sensibilizá-los para a necessidade de uma maior atenção ao sistema financeiro, pelas especificidades inerentes à atividade financeira. Enfim, houve poucos avanços até de lá para cá, mas naturalmente nós temos que insistir nessa questão, que é extremamente preocupante. Doutora Maria do Carmo, o Banco Central necessita absolutamente de uma nova sede? Necessita. Eu creio que a senhora jornalista já visitou o Banco Central e sabe perfeitamente que aquele edifício não reúne condições mínimas de funcionalidade nem de segurança necessárias, exigíveis a uma instituição com as funções que tem o Banco Central. Portanto, é extremamente urgente dotar-se o Banco Central de condições mínimas para que ela possa exercer a sua função. Portanto, isto é uma questão extremamente necessária e esperamos que, enfim, que as obras que acabaram de ter início possam ser concluídas o mais urgentemente possível para permitir dotar o banco de condições de funcionalidade e de segurança. A senhora governadora vai dizer, provavelmente de novo, que, não quero antecipar o que vai dizer, mas eu vou-me referir a situações controversas, polémicas. O concurso de construção tem sido contestado e eu gostava que esclarecesse a questão. O facto da empresa ganhadora ter apresentado um valor superior em 1.700.000 euros em relação à segunda classificada. A diferença de valores entre a empresa ganhadora e a que ficou em segundo lugar é de 1.700.000 euros. Bem, eu não tenho presentes os números, portanto, houve uma comissão de avaliação que estabeleceu alguns critérios e, portanto, com base nos critérios estabelecidos, foi feita a seleção. Portanto, como sabe, a questão do preço nem sempre é o fundamental, porque nós estamos a lidar com uma obra de construção. Precisamos, portanto, na seleção, certamente, na avaliação, pesaram vários fatores: a idoneidade da empresa, a experiência da empresa em obras desta envergadura,
Enfim, naturalmente que o fator preço também esteve sobre a mesa, portanto, eu creio que a comissão multissectorial, com representantes do Banco Central, da Procuradoria-Geral da República, do Ministério das Obras Públicas, portanto, creio que, enfim, fez o seu trabalho. Naturalmente que, enfim, haverão comentários, e esses é normal que as pessoas comentem, mas o importante é que a comissão, enfim... Os trâmites legais e os trâmites processuais foram todos seguidos? Foram, sim, senhora. Em relação ao concurso de fiscalização, há também uma polémica. O candidato vencedor, consta que o candidato vencedor participou em vários concursos de construção do edifício e foi parte da equipa técnica de seleção das empresas concorrentes. Portanto, o que em princípio deveria automaticamente desqualificar. A senhora embaixadora, a senhora governadora poderia também esclarecer essa questão em relação ao concurso de fiscalização? Sabe, o Banco Central desencadeou este processo de construção da sua sede já há vários anos. E já lançamos 2 concursos. Portanto, eu lembro-me, provavelmente em 2004, lançamos um concurso. Nós fizemos uma consulta restrita para contratar um arquiteto que nos pudesse projetar, enfim, um edifício, o aproveitamento do edifício sede. Isso foi feito já há vários anos. E na altura, como dizia, fizemos uma consulta restrita e foi selecionado um arquiteto nacional. Fez o projeto, nós inclusive já tínhamos lançado o concurso quando, numa conversa com o Banco de Portugal, aconselharam-nos, portanto, deram-nos algumas ideias e entendemos que, portanto, aquele projeto estava subavaliar, portanto, enfim, o edifício, o espaço, e então o Banco de Portugal enviou-nos para São Tomé um arquiteto especialista em bancos, olhou, portanto, para aquele edifício onde funcionamos, com todo aquele espaço, e aconselhou-nos a projetar um edifício com 3, 4 andares, que neste caso, teríamos resolvido o problema do Banco Central para os próximos 20 anos. Portanto, e o Banco de Portugal disponibilizou-se para apoiar-nos na elaboração desse projeto. E, nessa altura, porque nós tínhamos o arquiteto nacional que vinha trabalhando conosco, esse arquiteto, portanto, foi o nosso, portanto, representante e trabalhou com o arquiteto português e projetou o edifício cujo concurso foi lançado em 2006 e que veio a ser suspenso pelo governo na altura. Participou também da equipa técnica de seleção das empresas concorrentes? Deixa-me, eu vou explicar. Portanto, esse processo foi continuando e de facto, o tal arquiteto foi nosso consultor, até porque o último edifício, portanto, o edifício que vai ser construído, foi projetado pela empresa Teixeira Duarte e então, portanto, ele acompanhou por parte do Banco Central todo o processo, inclusive o lançamento do concurso para a obra. Isso não deveria desqualificar? Nós entendemos que não. Por quê? Porque o processo de elaboração dos cadernos de encargos para a fiscalização foram elaborados por um outro engenheiro. O segundo concorrente impugnou o processo. Mas todos os elementos
todos nós entendemos que todos os elementos que o tal arquiteto, que são do conhecimento do tal arquiteto, podem, quer dizer, não há nada que não estivesse ao alcance dos concorrentes. Porque o projeto, todos os desenhos... Não acha que estávamos perante um cenário de concorrência desleal? Nós entendemos que não, porque tratava-se de uma fiscalização. Portanto, na nossa perspectiva, se fosse a concorrer para a construção, aí sim, portanto, tratava-se de fiscalização. Mas, no entanto, houve uma impugnação. Houve uma impugnação, o processo está a correr os seus termos e nós aguardamos. Portanto, eu creio que é um direito que é assistido a todos os concorrentes, impugnar, sempre que entenderem que os seus direitos estão, enfim, estão em causa, portanto, o que fizeram, e nós, portanto, pura e simplesmente, estamos a aguardar o desfecho desta impugnação. Na nossa perspectiva, nós entendemos que todos os elementos que são do conhecimento do tal arquiteto podiam ser do conhecimento, caso entendessem, dos outros concorrentes. Portanto, aí não nos parece haver motivos para haver uma concorrência desleal. Podemos falar da dobra, doutora Maria do Carmo Silveira. O que acha do valor das notas de dobras em circulação? Não deveriam ser emitidas notas de valor mais elevado hoje por qualquer valor superior? Hoje, para as situações mais correntes, fala-se em milhões. Sim, de facto, nós temos estado a refletir também sobre essa questão. Inclusive, temos uma reflexão interna que aponta para a produção de notas de maior valor facial. Mas, no entanto, enfim, há também inconvenientes, não é? Quais são? Porque, primeiro, é o fator, de caso, a inflação, que isso pode desencadear, por um lado. Por outro lado, sobretudo para os estrangeiros, quando chega a um país e recebe-se uma nota com um valor facial muito elevado, isto dá uma percepção muito negativa das economias. Portanto, pelo contrário, em vez de nós produzirmos notas de maior valor facial, provavelmente nós devíamos fazer uma reforma monetária, ou seja, eliminar alguns zeros, as atuais notas. Portanto, em vez de termos notas de 100 mil, 50 mil, passaríamos a ter de 100, 50. Portanto, seria uma valorização administrativa, mas provavelmente esta seria, portanto, uma solução mais recomendável. E nessa altura podíamos ter notas de 10, eventualmente de 20, 50, 100, 200, por exemplo, ou 500 dobras. Portanto, enfim, fazendo essa reforma monetária. É um projeto que está estudado, está refletido, só que tem custos extremamente elevados, na medida em que isso pressupõe retirar todas as notas que estão em circulação, portanto, mandar produzir novas para substituir todas que estão em circulação e ter, de facto, um estoque para, enfim, de reservas. Portanto, tendo em conta os custos associados a essa operação, enfim, nós ainda não levamos a cabo, enfim, mas as reflexões estão feitas e logo que as condições estiverem reunidas, certamente se levará a cabo esse tipo de reformas. Falando em dobras, isso leva-me à questão do câmbio informal, da troca de divisas informal na praça. Qual é o impacto sobre o sistema monetário? Eu acho que o câmbio informal
tem riscos para as pessoas que, enfim, que usam, portanto, os riscos inerentes a, enfim, poder adquirir uma nota falsa, por exemplo. Portanto, e por isso é que recomenda-se que, de facto, essas operações sejam feitas no sistema financeiro, portanto, numa instituição bancária. Portanto, de resto, portanto, é uma... O dinheiro circula fora do circuito bancário? O dinheiro, sim, porque nós sabemos que quais são as fontes de abastecimento do mercado informal. Provavelmente são os pequenas remessas dos imigrantes é que são a fonte de abastecimento do mercado informal. E essas remessas de imigrantes muitas vezes vêm, hoje se calhar um pouco menos, porque a partir do momento que os nossos imigrantes começaram a ter algumas dificuldades, reduziram, enfim, as remessas para o país, mas alguns anos atrás, portanto, essas remessas vinham através de envelopes, de portadores, e era esta, portanto, a fonte de alimentação do mercado informal, que é, de facto, um aspecto, enfim, que nos preocupa. Há algum mecanismo possível para harmonizar e controlar esse negócio sem deixar de ter em conta que é uma atividade que garante o rendimento de um número significativo de famílias? Pois, sabe, de facto esta é uma questão interessante, porque eu pessoalmente acho que a problemática do mercado informal, dos cambistas informais, essa atividade tem que ser da competência das autoridades policiais ou das atividades da inspeção das atividades econômicas. O Banco Central tem mecanismos para agir, mas sobre as instituições autorizadas. Portanto, nós agimos sobre os bancos, nós agimos sobre as casas de câmbio que são autorizadas pelo Banco Central, mas quando se trata de cambistas da rua, portanto, devem ser da competência das autoridades policiais. O Banco Central não pode dirigir-se aos cambistas e dizer, enfim, não tem mecanismo. Não poderia em articulação com outras instituições? Só em articulação com as instituições policiais é que, portanto, daí está. É um caso de polícia? É um caso da atividade econômica. É uma atividade econômica ilegal. Portanto, é um problema da inspeção das atividades econômicas. Portanto, eu não diria que é um caso de polícia como tal, mas é um caso de polícia econômica. É um caso de inspeção das atividades econômicas. Portanto, são cidadãos que estão a exercer uma atividade ilegal, não estão autorizados a fazê-lo. O que tem a dizer o Banco Central, a governadora do Banco Central, sobre as recorrentes referências ao branqueamento de capitais no país? Bem, sabe que o combate ao branqueamento de capitais é um processo multissectorial. Portanto, atividades de branqueamento podem ocorrer naturalmente nos sistemas bancários, pode ser no setor comercial, no setor do comércio, no setor da imobiliária, no setor da distração, dos jogos de fortuna e azar. Portanto, há um conjunto de sectores onde podem ocorrer estas atividades. Por isso é que é preciso uma coordenação multissectorial para fazer face a isto. Que diz respeito ao sistema financeiro, há mais de 10 anos que o Banco Central tem adotado algumas medidas para fazer face a essa situação, portanto, publicando algumas normas para os bancos que devem ser respeitados. Naturalmente que o nosso país, as nossas instituições são frágeis e, naturalmente, perante essas fragilidades institucionais,
podem ocorrer, de facto, não se pode pôr de lado a possibilidade de ocorrerem situações de branqueamento de capitais. O Banco Central tem ou não tem conhecimento de operações de branqueamento de capital em São Tomé e Príncipe? O Banco Central não tem conhecimento de operações de branqueamento de capital. Até porque a instituição que pode tipificar se existe ou não branqueamento de capital é a Procuradoria da República. O Banco Central, sim, tem a consciência das fragilidades institucionais de vários sectores e que podem, de facto, permitir que situações dessas possam estar a ocorrer. Daí a necessidade de adotar algumas medidas com vista a prevenir, porque podem ocorrer situações, pode-se suspeitar, mas nunca, portanto, quem pode dizer se é ou não branqueamento de capitais tem que ser a instituição competente para tal. Mas, enfim, tem-se feito referência, o sistema financeiro pode ser um o contributo do Banco Central na tomada de medidas preventivas e repressivas. Não, mas essas repressivas não. Repressivas não. Portanto, o Banco Central estabelece regras para os bancos. Por exemplo, há uma norma em que os bancos são obrigados a conhecer os seus clientes. Portanto, o banco tem a obrigação de saber quem são os seus clientes, que tipo de atividades é que eles exercem, enfim, ter alguns elementos sobre os seus coisas. Portanto, esta é uma norma universal, não é do banco, não é o caso específico, portanto, e se constatar que os bancos não estão a cumprir isso, aí podem ser sancionados. Podem ser sancionados. Em algum momento o Banco Central teve indícios de operações de branqueamento de capital em São Tomé e Príncipe? Sabe, eu acho essa pergunta um pouco... Por que eu digo isto? Porque nós vivemos num país frágil. Nós temos fronteiras que não são devidamente controladas, as instituições do Estado não estão devidamente coordenadas, não se faz o real rastreio das atividades econômicas. É possível, senhor, que esteja a acontecer. E é por esta razão, porque nós fomos, em finais do ano passado, fomos submetidos a uma avaliação da instância internacional que lida com essas questões, para saber se, efetivamente, o país estava a adotar medidas, ou seja, terá feito progressos suficientes, porque desde 2010 que o São Tomé e Príncipe entrou para uma lista de países pouco cooperantes. Nós não estamos na lista negra, estamos na lista de países pouco cooperantes, ou seja, aqueles países que ainda não fizeram progressos suficientes, não adotaram todas as medidas suscetíveis de criar, enfim, um contexto de prevenção, de fechar as portas às atividades de branqueamento de capital. Portanto, houve passos, por exemplo, alguns anos atrás, não existia a lei que criminaliza atividades de branqueamento de capital. Esta lei já existe. Mas, naturalmente, como todos nós sabemos, não basta que se façam as leis ou as normas, não são suficientes, porque as leis e as normas apenas criam um potencial. Caberá às instituições do Estado, os responsáveis das instituições, transformar esse potencial em ações concretas. E eu creio que é isto que nos falta, a nível do país, uma concertação, uma organização interna para que essas leis e essas normas sejam respeitadas. E, de facto, enquanto não houver isto, nós temos que admitir que seja possível. Seja possível, porque isto ocorre... Temos poucos minutos, eu queria
a conversar um pouco consigo sobre aspectos relacionados com outras dimensões da sua vida, o facto de ser presidente do Fórum das Mulheres, embora tenha sido cá convidada como governadora do banco, o facto de ser presidente do Fórum das Mulheres, o mandato de chefe de governo que exerceu, o facto de ser mulher condiciona no presente ou condicionou no passado os cargos de chefia política que exerceu, política e, neste caso, não deixa de ser política. Sim, não, quer dizer, não posso dizer que condicionaram, né? Porque exerci na plenitude das minhas funções. O modo como foi exercido. Agora, naturalmente que é sempre um pouco mais difícil para uma mulher exercer algumas funções, não é? Portanto, mas não creio que isto tenha constituído um empecilho ao desempenho das minhas funções. Alguma vez sentiu-se posta em causa como chefe do governo, por exemplo, por ser mulher? Não. Posta em causa, não. Não posso dizer isto. As finanças continuam a ser fundamentalmente um universo de homens ou vêm ocorrendo mudanças significativas? Eu acho que continua a ser um universo de homens, embora as mulheres comecem, enfim, a penetrar aos poucos, mas elas estão ainda longe, de ocupar o espaço que certamente lhes caberia. Portanto, nós olharmos para o nosso sistema financeiro, não temos mulheres a chefiar ou em posições de destaque ao nível. Se existem, são poucas. À exceção do Banco Central. A senhora é governadora do Banco Central. Portanto, a nível dos bancos comerciais, portanto, não existem. Portanto, isto, acho que ainda há um trabalho a fazer-se nesta área. Eu vou pedir que seja breve. Apesar as organizações de defesa dos direitos das mulheres batem-se por um maior empoderamento das mulheres, uma maior afirmação das mulheres em todos os domínios da vida nacional, particularmente nos cargos de chefia, nas estruturas de poder. São Tomé e Príncipe é um dos poucos países do mundo que teve duas primeiras ministras, a senhora e a doutora Maria das Neves, teve uma ministra da Defesa, caso também raro, e o facto de ter tido duas primeiras ministras é um caso raro, mesmo em democracias avançadas. Teve duas ministras dos negócios estrangeiros, governadora do Banco Central duas vezes. O que é que isto nos diz sobre o lugar da mulher nas estruturas do poder em São Tomé e Príncipe? Eu dou-lhe cerca de um minuto, porque eu ainda tenho duas perguntas a fazer. Temos feito progressos em matéria de promoção da mulher, mas isto não significa que a condição da mulher tenha mudado significativamente, porque, não obstante termos, enfim, o quadro que acabou de referir-se, mulheres que ocuparam cargos de destaque, a situação da mulher continua a ser preocupante e, enfim, que há aí, portanto, um grande esforço a fazer-se para obtermos maior equidade e igualdade de género no nosso país. Enquanto Primeira-Ministra, acha que deixou uma marca? Qual foi? Eu não sei. Assim, de repente, é difícil, mas não sei. Eu acho que talvez as pessoas possam avaliar, mas não sei. Acha que poderá ter contribuído para elevar a autoestima das mulheres, por exemplo? Mas só as mulheres é que poderão dizer isso. Eu não posso fazer uma avaliação dessa. Portanto, acho que só as mulheres, as minhas compatriotas, poderão dizer isso. O que é que se esforçou por deixar? Acho que tentei dar o melhor de mim, portanto, fiz o melhor que pude, num contexto específico, com os recursos, os meios que eu tinha à minha disposição. Portanto, acho que, tentei fazer, de facto, o melhor que pude naquele contexto, não é? É governadora do Banco Central, como é que se vê
no futuro próximo? Onde é que se vê no futuro próximo? Sabe, costuma-se dizer que o futuro pertence a Deus, não é? Portanto, nunca se sabe. Vamos ver, o futuro dirá. Maria do Carmo Silveira poderá algum dia regressar à política ativa? Não sei, o futuro dirá. Não exclui essa possibilidade? Não exclui essa possibilidade. Doutora Maria do Carmo Silveira, muito obrigada por ter vindo a Cartas na Mesa. Obrigada. Voltaremos na próxima semana. Continuação de boa noite.